Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, e hoje eu vou falar sobre a salvação que vem pela fé nos sacramentais. O que seriam os sacramentais? Os sacramentais são ferramentas divinas produzidas pela autoridade da Igreja e pela ação dos sacramentos, ou seja, elas são subprodutos dos sacramentos salvíficos de Deus. Os sacramentais possuem um caráter sagrado e sobrenatural, provindo da autoridade divina. E por isso, esses sacramentais são considerados meios úteis para nos guiar no caminho da salvação. Dito isso, qual é a diferença entre os sacramentos e os sacramentais? Primeiramente, os sacramentos foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo e possuem a qualidade de serem infalíveis. Dessa forma, da mesma forma que Deus é infalível, os seus sacramentos também são infalíveis. Então, todo aquele que receber o sacramento de forma legítima e o vivê-lo de forma verdadeira, alcançará de forma infalivelmente a sua salvação. Os sacramentais, no entanto, não foram instituídos pelo próprio Cristo. Eles foram instituídos pela Santa Igreja e pelos apóstolos, usando a autoridade concedidas a eles pelo Espírito Santo. Assim, mesmo que possuam uma qualidade sagrada e sobrenatural provinda da Igreja, os sacramentais não são infalíveis, pois ainda são criações humanas, provindas da autoridade da Igreja. Assim, os sacramentais são sinais de fé que nos levam a Deus e a buscar os verdadeiros sacramentos. E isso se deve sempre ter prioridade, pois os sacramentais não substituem os sacramentos, apenas os 7 sacramentos são infalíveis. Como ocorre então a salvação por meio dos sacramentais? A salvação por meio dos sacramentais ocorre de duas formas. Primeiramente, pela fé e segundo, pela obediência à Igreja e a Deus. A fé é uma ferramenta muito forte nos concedida por Deus, e Deus sempre disse: todo aquele que crê será salvo. Sendo assim, todo mundo que tiver fé em Deus e fé nos sacramentais receberá a ajuda de Deus e alcançará um meio de salvação. Já a obediência ocorre pelo reconhecimento dos sacramentais como verdadeiros meios de salvação, mesmo que não sejam infalíveis. A Santa Igreja Católica foi aquela que criou e que instituiu os sacramentais como meios de salvação. Dito isso, todos aqueles que concordam que os sacramentais são meios de salvação tornam-se então membros da Santa Igreja Católica. E como a Igreja Católica possui a autoridade sobre a salvação, todos os seus membros serão salvos por ela. Isso vale mesmo para aqueles que não oficialmente pertencem à instituição católica. Mesmo aqueles que não são da igreja ou que pertencem a outra igreja, quando eles utilizam destes sacramentais e possuem fé nos sacramentais, eles tornam-se membros parciais do corpo de Cristo, membros parciais da Santa Igreja Católica, e com isso passam a ter participação na sua salvação. A salvação nasce da Igreja e pertence à Igreja, e essa salvação se estende para todos aqueles que estão minimamente ligados a eles e a seus dogmas. É por isso que nós sempre dizemos que fora da Igreja não há salvação, porque a Igreja, enquanto corpo de Cristo, vai além da instituição e pode salvar todos aqueles que professam a sua fé, a sua moral e utilizam de qualquer um dos seus meios de salvação. Quais são os principais sacramentais? Existem muitos sacramentais, porém eu irei citar alguns dos mais importantes.
O principal deles, e com certeza o mais reconhecido de todos, é a própria Bíblia. A Bíblia foi criada pela Igreja a partir da tradição apostólica e dos concílios do magistério. Então, a Bíblia é um dos maiores meios de salvação que existem. As orações também são importantes sacramentais da Igreja e podem levar a um grande diálogo com Deus. A devoção aos santos também, pois todos os santos também foram canonizados pela Santa Igreja Católica. A moralidade católica também é capaz de salvar, pois nos colocam no caminho justo de Deus. E por fim, ritos e tradições eclesiásticas também são partes do culto a Deus, que foi instituído pela Igreja também como meios de salvação. Cada um desses meios surgiu dentro da Santa Igreja e retira o seu poder salvador da graça conferida a Deus pela sua Igreja. Por isso, podem conceder a salvação a todo aquele que possui a fé verdadeira. No entanto, precisamos ter cuidado com isso, pois os sacramentais não substituem os sacramentos e nem a Igreja como um todo. Sem a Igreja verdadeira, os sacramentais não valem nada, e é apenas dentro da Igreja Católica e a partir dos sacramentos oficialmente instituídos por Jesus Cristo que podemos ter uma salvação 100% eficaz. Fora da Igreja não é salvação, mas dentro da Igreja existe uma garantia infalível da salvação. E por isso, fora dela, mesmo que existam chances, a salvação é uma mera possibilidade. Devemos dar prioridade sempre à nossa Santa Igreja Católica. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.